tá? Essa matéria da CNN, explicando a diferença entre terrorismo e o narcotráfico, e por que não é a mesma coisa e tal. Né? Então eles vêm com essa história de que não, o terrorismo é quem causa medo na sociedade, quem quer agir através do medo. E o narcotráfico, organizações criminosas comuns, são aquelas que têm um objetivo econômico. A pele das facções contra o terrorismo. Primeiro é o seguinte, eles vão vir com a história, não, mas o terrorismo é quando um grupo quer colocar medo, né? Ele usa da violência para aterrorizar uma sociedade, para colocar medo. Aqui nós estamos falando, isso foi matéria da CNN, tá? Isso é matéria da CNN, explicando a diferença entre terrorismo e o narcotráfico, e por que não é a mesma coisa e tal. Né? Então eles vêm com essa história de que não, o terrorismo é quem causa medo na sociedade, quem quer agir através do medo. E o narcotráfico, organizações criminosas comuns, são aquelas que têm um objetivo econômico. Né? Então, se ela tem um objetivo econômico, né, não é terrorismo. Como se o terrorismo também não tivesse um objetivo econômico. Tá? Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro é o mais grave. Eu coloquei ali, o Vinícius Carrião colocou uma série de reportagens mostrando, né, que sim, o narcotráfico no Brasil, ele se propaga, ele se fortalece através do medo. É o medo que eles causam na população. Tá aí, ó. Expansão do Comando Vermelho, moradores de povoado no Ceará abandonam casas às pressas e relatam pânico. Isso não é causar medo na população? Olha a outra. Entenda a diferença entre terrorismo e organização criminosa, que é o que eu estava explicando para vocês. Aí vem a do G1. Criminosos proíbem campanhas em áreas do Rio de Janeiro e indicam em quem a população deve votar. Vocês entendem? Não faz o menor sentido essa história. Então você quer dizer que os criminosos que colocam uma comunidade inteira, ou uma cidade inteira, como no caso do Ceará, de refém, né, que pegam as pessoas e queimam em pneus, que estupram, que matam. Não estou falando que matam policiais ou confrontos, não. Estou falando que matam as pessoas aonde eles estão. Eles causam o terror. E é por isso que são terroristas. E isso é o que quer dizer terrorismo. Sabe? É diferente quando você tem um bando que, sei lá, é especializado em assalto a banco. Então o cara vai lá, assalta o banco e volta. Ali realmente está claro, pelo significado que eles colocam de organização criminosa. Agora, os narcotraficantes, qualquer pessoa do Rio de Janeiro sabe, eles governam, né? Eles têm os braços políticos cada vez maiores, né? É pelo terror, Lacon. Não, e eles estão ocupando os cargos políticos. Não é questão econômica. Lincoln Garcia sempre falou sobre isso, começando pelas prefeituras, câmaras municipais. É terror mesmo. Eles têm o objetivo de causar o terror na população para manter todo mundo na coleira, tá? Aí, esse é o motivo que eles falam. Mas o verdadeiro motivo não é esse. O verdadeiro motivo que eles não querem botar o PL das facções como facções narcotraficantes como terroristas no Brasil, o verdadeiro motivo foi o que o Lewandowski falou. O que o Lewandowski falou? Né? Consegue colocar aí, produção? Dizendo que isso atenta à soberania nacional. Esse é o verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo é que eles têm medo de que os Estados Unidos possa agir com mais liberdade contra as facções criminosas no Brasil, que autoridades internacionais possam agir com mais liberdade, a Interpol, né? Porque não vão ser só os criminosos. No crime de terror, quando você tem crime de terrorismo, qualquer pessoa que esteja ganhando com aquele grupo terrorista, que esteja ajudando direta ou indiretamente esses grupos, também pode ser presa, pode ser punida. Então, aqui é que está o verdadeiro medo deles. Tá? Grave risco à soberania. Por que grave risco à soberania nacional? A soberania nacional é a proteção dos criminosos? Não faz o menor sentido. Agora, se
a gente tiver no Brasil autoridades que são sócias do crime, aí a coisa começa a fazer sentido. Aí eu começo a entender o lance da soberania nacional, que aqui estaria sendo usado no mesmo sentido que o Alexandre de Moraes usa, né? Nos inquéritos, quando as pessoas se manifestam. Se você falar contra o Alexandre de Moraes, um atentado à soberania nacional. Se você falar contra o Lula, atentado à soberania nacional. Ou seja, é o atentado ao regime atual. É sobre isso que se trata. Né? Na hora que eu ia falar, engasguei. Perdão. É isso que as pessoas precisam entender. Quando eles estão dizendo ali, por exemplo, né? Nós queremos mudar o modo como é investigado o narcotraficante. A gente quer tirar esse poder dos estados e levar para a federação, né, o problema. Ou seja, não é que a gente não quer investigar o narcotraficante. A gente quer tirar o problema dos locais. E é fácil você argumentar isso, né? Eu tenho até medo de falar essas coisas porque eu não quero que nenhum esquerdista copie, né? Mas eles poderiam dizer assim, não, porque a investigação local piora a situação do investigador. Ele fica mais exposto ao narcotráfico. Então é melhor que isso fique na Polícia Federal e sobre a manutenção da união, né? Muitas aspas, porque assim você protege até o investigador. Só que isso não é o que está por trás. O que o Max acabou de dizer é o grande medo deles. E eles confessam isso. Ao dizer, não, isso aqui é um problema de soberania nacional, o que ele está querendo dizer, o Lewandowski? Olha, eu não quero que um poder estrangeiro descubra que eu faço parte do conluio do narcotráfico. Que o Lewandowski prove o contrário. Se o Lewandowski vira para mim e fala assim, não, eu não quero ninguém aqui dentro investigando narcotraficante que possa estar atuando de modo terrorista. Porque você tem narcotraficante no Brasil que não é terrorista. ADA, aqueles bosta da ADA lá no Rio de Janeiro, que é uma facção pequena, ou facções menores que tem na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em outras regiões, interior de São Paulo. Acho que interior de São Paulo esses caras não se fazem, não. Lá é só o PCC mesmo. Mas eu estou dando aqui apenas a título de exemplificação. Não estou querendo ser preciso aqui. É só uma questão de exemplo. As facções menores, de fato, elas não fazem parte de um plano maior. Porque isso que o Max falou... Desculpa, eu vou ter que ser repetitivo, Max. Explicar o que você disse de novo. Para que fique bem fixado na cabeça das pessoas. O que faz com que um grupo armado que consegue dinheiro ilícito por meio de narcotráfico, seja lá o que for, não seja reconhecido como um grupo terrorista? Quando esse grupo não tem finalidades políticas. E quando eles não atacam civis com finalidades políticas. Pô, pra cima de Moá. Pô, o áudio do Fernandinho Beiramar, de novo, vou repetir, saiu uma matéria na Record. Eu nunca consigo achar esse link. Né? Se a nossa equipe estiver assistindo aí, eu não posso falar o nome da galera, né? A galera que faz os cortes e tal, trabalha com a gente. Eles sabem esse link, vou até abrir aqui o WhatsApp, que eles sempre às vezes me mandam. Eu vi um vídeo horrível do Fernandinho falando de um cara que estava sendo torturado por ele. Você viu esse? Não é esse não. Nossa. Mas é antigo, né? É antigo, mas voltou agora. Essa matéria da Record, ela é a seguinte. Essa matéria saiu um dia antes do Bolsonaro ter a primeira busca e apreensão na casa dele. Foi logo assim que o Bolsonaro voltou ao Brasil. Então, se eu não me engano, a busca e apreensão ocorreu na segunda. Essa matéria saiu no sábado ou no domingo. Coisa do tipo. Ela saiu no R7, ela saiu na Record e tá lá a matéria no R7. Aqui nos Estados Unidos, quando nós acessamos o link, não está disponível para assistir ao vídeo aqui. Mas é uma questão... são outros motivos. Não é porque a Record está querendo esconder isso do mundo, não. É uma questão de marketing mesmo, de clique, de publicidade, Google AdSense, etc. Pois bem, essa matéria, ela diz o seguinte. Não é essa, turma. Não é essa. Não é essa. É uma matéria que a Polícia Federal teve acesso aos áudios da conversa do Fernandinho Beiramar com membros do PCC. Tudo começou com uma operação que ocorreu em São José dos Pinhais, no Paraná, que é colado na capital de Curitiba, e pegaram uns caras nos shoppings, e aí pegaram os áudios do Fernandinho Beiramar conversando com eles, que eram do PCC. Então Comando Vermelho conversando com o PCC. E aí o Fernandinho Beiramar vira e fala, vocês não sabem a força que tem. A mesma frase do Bolsonaro. Tá? O Fernandinho Beiramar fala isso. E aí ele diz que aprendeu com as Farc, quando ele esteve preso,
acho que foi antes dele ser preso, mas agora eu não me lembro se foi antes ou dentro da prisão. Mas ele teve formação com as Farc. Farc, pessoal, é Fuerzas Revolucionárias. Como é que é? Forças Armadas Revolucionárias Fuerzas da Colômbia. Armadas Revolucionárias de Colômbia, em espanhol. Então, traduzido, foi colocar como disse ali, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, esse grupo revolucionário armado na Colômbia, ele é o típico caso de terrorismo, porque é um grupo armado revolucionário que faz civil de refém para obter finalidades políticas. Isso é a definição de terrorismo. Aqui eu não quero tratar de debater a definição de terrorismo. Por isso que o Max está dizendo. Eles estão sendo canalhas. Porque a definição de terrorismo que é utilizada contra Hamas, contra Hezbollah, contra os verdadeiros grupos terroristas, Al-Qaeda inclusive, ela cabe como uma luva, ou seja, ela é de fato a mesma estrutura de Comando Vermelho, PCC e Farc. E por que que o regime Lula, Lewandowski e tutti quanti não querem categorizar Comando Vermelho, PCC e Farc como grupo terrorista? Porque eles também não querem que Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda sejam categorizados como terroristas. Não é que o Lula fez um pronunciamento dizendo que Hamas e Hezbollah não são grupos terroristas, porque o Lula não vai dar esse mole. Mas quem prefaciou o livro, agora não sei se é do Hamas ou do Hezbollah, O Celso Amorim? Celso Amorim, Hamas. Hamas, né? Então quem prefaciou o livro, provando, com muitas aspas, que o Hamas não é um grupo terrorista, mas é um grupo legitimamente revolucionário contra o tirano opressor. O Hamas, então o Celso Amorim fez o prefácio do livro. Então não é de hoje que o Lula defende esses terroristas. E digo mais, o Lula foi eleito no final do ano de 2002. Ele foi eleito em outubro, novembro de 2002. No final do ano de 2003, você já tem o Itamaraty do Lula em direção a decisões que possam beneficiar Hamas. Então, não é de hoje. A imprensa não tem como dizer assim, puxa, que novidade. Celso Amorim fazendo prefácio por Hamas. Nossa, caramba, Celso, meu Deus, estou impressionado. Que novidade. Não, essa é a imprensa que, ou por omissão culposa, que existe isso, tá? Omissão culposa. Ou por omissão culposa, ou retardo mental, que eu duvido que seja o caso, ou por cumplicidade total e absoluta, está dizendo para você que o PT não pertence ao Foro de São Paulo. Que o Foro de São Paulo não é isso tudo que o professor Olavo de Carvalho falava. Que isso aí é uma coisa que tem que ser minimizada, era só uma reunião de partido de esquerda para fazer estratégia de esquerda, para poder vencer a extrema-direita, blá, 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 blá. Essa imprensa que ficou ocultando o Foro de São Paulo durante décadas, o Foro de São Paulo foi criado em 1990, por Fidel Castro e por Lula. Então, a mesma imprensa que ficou ocultando todas as denúncias do professor Olavo de Carvalho sobre o Foro de São Paulo, é a mesma imprensa que depois disse que o Foro de São Paulo não é isso tudo que as pessoas falam depois que isso ficou popularizado pelo professor Olavo de Carvalho no meio conservador. Então, primeiro quiseram ocultar a existência do Foro de São Paulo. Depois, quando não tinha mais como ocultar a existência do Foro de São Paulo, eles quiseram minimizar o papel do Foro de São Paulo. Aí agora que está comprovado que o Foro de São Paulo é um grupo terrorista, eles querem minimizar o que vem a ser o terrorista, para depois, quando mais e mais provas nós tivermos para mostrar para vocês sobre o Foro de São Paulo ser terrorista, eles vão dizer para vocês, mas lá atrás eu já estava falando que esse negócio de categorizar grupo terrorista não é bem assim. É isso que eles estão fazendo. Então, pegou bem as fases? Presta atenção aqui você. Olha para mim aqui. Prestou atenção? Olha aqui. Primeiro, Foro de São Paulo não existe. Depois, não teve como mais, porque o professor Olavo de Carvalho ficou ali enchendo o saco de todo mundo, provando que o Foro de São Paulo existia. Dos Estados Unidos. Porque ele teve que fugir, né? Dos Estados Unidos. Ele não podia fazer isso no Brasil. E aí, quando a existência do Foro de São Paulo não podia mais ser oculta, né, ou podia ser ocultada, não, mas eles minimizaram a existência do Foro de São Paulo. Aí, o processo se repete. Esse negócio de grupo terrorista no Brasil não existe.
né? Esses narcotraficantes não estão conectados, não tem diálogo cabuloso. Parem de falar isso, proíbam de falar isso nas eleições. À medida que algumas pessoas ficam enchendo o saco e falando desse assunto, como é o caso da timeline, vai ficar cada vez mais evidente que não tem como mais disfarçar. Aqui, ó, fase 6. Então não tem como mais disfarçar. Aí o que eles vão tentar fazer? Minimizar a existência de grupos terroristas no Brasil. A realidade nua e crua é que você que mora no Brasil vive num país que não só tem a presença de 4 grupos, 4 não, 6, né? 5 grupos terroristas. Eu não vou contar com a Janja aqui. É porque é bomba de... Como é que é? Ela é um terror mesmo. Não, mas é o nome da bomba que espalha remédio, doença. É arma biológica? Arma biológica. Arma biológica aqui não vai entrar na equação. Então, no Brasil, você tem Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, Comando Vermelho e PCC. Então, o Brasil ele não só tem a presença de 5 grupos terroristas, porque falar isso não mudaria muito o aspecto do Brasil com relação aos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos também tem a presença do Trem de Aragua, tem a presença dos grupos terroristas do México e tem a presença também de Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda aqui dentro. Isso aqui não diferenciaria o Brasil dos Estados Unidos. O que diferencia o Brasil dos Estados Unidos é que não apenas mas todos esses 5 grupos terroristas são quem dominam o Executivo brasileiro e a Suprema Corte. E essa é a dura realidade que, assim, eu não tenho como dizer outra coisa para vocês. Eu teria que ser aquele tipo de jornalista bem sonso para virar para vocês e falar assim, ó, tudo indica que, parece que, sabe, tipo, tem formato de bola, gira como uma bola, quica como bola, eu vou dizer para vocês que é quadrado. Não tem como. O que o Lewandowski está fazendo soberania do país não pode ficar sendo violada e blá blá blá. Na verdade, né, ou ele sabe tudo, ou ele sabe alguma coisa que pode afetar o trabalho do Lula na América Latina, não apenas no Brasil. Por isso que agora é exatamente o último momento que nós deveríamos desanimar. Exato. Porque nunca esse assunto que o professor Olavo de Carvalho gritava lá atrás virou assunto internacional, mostrando todas as ligações. Rússia, China e Irã, Foro de São Paulo e Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos agora está contra. Lembrando que quem fomentou toda essa galera aqui foi o governo dos Estados Unidos da América sob o comando dos democratas. Era o Bill Clinton quem fomentou as Farc quando ele fingiu atacar as Farc na Colômbia. Foi o Obama quem fomentou toda essa galera por meio do USAID durante décadas. Décadas. Né? A CIA. Depois o Biden interferindo em eleições como ele interferiu nas eleições brasileiras. Ou seja, durante décadas, as autoridades do governo americano fomentaram, ajudaram a criar e alimentaram todos esses 5 grupos. Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, PCC e Comando Vermelho. Agora é a primeira vez que nós estamos vendo uma administração americana declarando guerra contra esses grupos. E não só 5, tem mais, né? Trem de Aragua, etc. Não, aqui no Brasil também, terceiro comando puro, os amigos dos amigos. Tem muito, cara. Tem muita facção. Agora, tem um detalhe que eu acho que é interessante a gente reforçar aqui sobre esse assunto, porque o professor Olavo, ele já falava do Foro de São Paulo ali na década de 90. Ele já fazia matérias sobre o Foro de São Paulo e era achincalhado. O pessoal dizia que era loucura, que aquilo não existia. Ele começa a ser um pouco mais ouvido, os artigos dele começam a fazer mais barulho, ele tem que vir exilado, né? Autoexilar-se nos Estados Unidos, porque estava correndo risco de vida por causa deste assunto. Tá? E aí o que acontece? Foi a melhor coisa que ele fez, porque você tem o começo do Mídia Sem Máscara, que era um site de artigos, né, principalmente, tinha alguma coisa de notícia, mas era principalmente artigos, onde mais pessoas, né, junto com o professor Olavo, começaram a falar sobre o assunto Foro de São Paulo, a mostrar essas conexões de grupos narcotraficantes, né, narcoterroristas internacionais, e como que eles estavam dominando a América Latina, como a administração americana, junto com a CIA, tá,
e estava favorecendo esses grupos por alguns interesses que vai demorar para explicar agora, eu acho que não vem ao caso. E aí depois vem o Throughout Speak, que é o programa do professor Olavo na rádio online, tá? É um web rádio, né? Onde ali o professor Olavo começa no mais ou menos no final de 2006, eu conheci em 2007, o Alan que me apresentou o programa, e ali então é quando as notícias sobre o Foro de São Paulo começam a sair, né, de uma maneira muito, muito forte, porque não tem mais como esconder. E aí você tem os jornalistas que estavam há pelo menos uns 10 anos, né, ou mais, negando a existência do Foro de São Paulo, de repente começam a aceitar a existência do Foro para, né, mais dizendo que não, mas isso era só uma cúpula, isso era um congresso, né, isso era a esquerda, se vocês estão querendo demonizar porque vocês são a direita fascista e não sei o quê, isso aí era só um grupo de políticos, de pessoas se reunindo para ver o melhor da América Latina e tal, para resistir ao imperialismo americano, deram uma série de desculpas. Tá? E depois a coisa avançou de tal, porque é óbvio, né? Quando você começa, você vai saindo da espiral do silêncio, você tem essas fases, né? Primeiro é a negação, que é a espiral do silêncio. Quando alguém começa a quebrar, não tem mais como negar, mas aí você diminui. Mas é óbvio, já a caixa de Pandora abriu, as pessoas vão atrás de informações, as informações eram abundantes, porque não era difícil de você conseguir as atas das reuniões do Foro de São Paulo, e, de repente, então, você tem o próprio Geraldo Alckmin. Lembra disso? Foi qual ano aquilo? O Geraldo 2006. O Geraldo O Alckmin Salve. falando do Foro de São Paulo, lembra? Não, ele falando do Foro de São Paulo foi um pouco depois. Foi pouco depois. Foi depois Porque de 2006 2007 é quando a coisa 2006 explode. é o Salve, né? O primeiro ato terrorista no Brasil. Pois é. E aí depois o Geraldo Alckmin, numa entrevista, ele fala do Foro de São Paulo, ele fala que todo mundo sabe que Lula, Fidel Castro, né, estavam envolvidos e que tinha envolvimento do crime organizado. Mas percebam um ponto crucial aqui. Para que o Foro de São Paulo chegasse ao conhecimento de todo mundo e a própria mídia, né, a própria velha mídia, tivesse que aceitar a existência e começar a falar sobre isso ser hoje um assunto muito mais conhecido do que antigamente, precisou do professor Olavo, né, exilar-se nos Estados Unidos para fazer essas denúncias ao Brasil. Entende? O Alan, ele entendeu isso muito antes, tá? Mas por uma série de questões acabou que o projeto não veio para os Estados Unidos antes, né? E com isso ficou impossível. Fica impossível você falar a verdade sobre este assunto de dentro do Brasil, tá? É impossível, é simplesmente impossível. Então você tem que sair. E esse é o motivo pelo qual o Alan sempre fala: quando o Xandão cair, eu ainda não posso voltar ao Brasil. Por causa desse problema do crime organizado, que vai levar um tempo ainda para realmente ser tirado, né? É um câncer, né? O crime organizado no Brasil, esse narcoterrorismo no Brasil é um câncer, é um tumor que está comendo o país inteiro e precisa ser extirpado. Mas vai levar tempo ainda isso, tá? Então, a questão que eu quero trazer para vocês entenderem é o seguinte: a importância de uma mídia aqui nos Estados Unidos para falar isso e como que isso dá resultado. Pode ser que o resultado leve um pouco mais de tempo, mas dá resultado, tá, gente? Então, apoiem a Timeline. Se você ainda não é assinante, assine a Timeline, porque é essa possibilidade, é essa força que a Timeline consegue ter e até de trazer outras pessoas, né? Outras pessoas poderem vir à Timeline e falar livremente. O Lucas Pavanato esteve aqui, né? Pessoas que quiserem, às vezes, fazer uma denúncia contra o regime brasileiro, poder estar aqui. É graças aos assinantes que a gente está aqui sendo esse bastião, esse posto avançado nos Estados Unidos, tá? Para falar a verdade, para poder acolher as pessoas que querem denunciar o regime brasileiro. Isso precisa ser feito. É uma pena que a gente não, que o Congresso não vai conseguir classificar os narcoterroristas como
terroristas, né, que são. Porque isso ajudaria muito, isso aceleraria muito, ia acelerar muito o processo contra eles aqui nos Estados Unidos e fora. Infelizmente, não vai ser possível, porque de dentro é muito difícil. Tá? Então a gente precisa ter uma mídia falando todos os dias a verdade para que esse barulho, né, essas informações sendo espalhadas, você vai percebendo que o cenário muda. Tá? Isso é real. Então entra aí, aproveita o que a gente está na promoção da Black November, lp.revistatimeline.com, faz a sua assinatura, tá? Vem com a gente, não sei quantos membros fundadores a gente já tem hoje, mas a gente quer fazer o 22 aqui com vocês de novo hoje. Ô Max, se você já viu aquelas bolinhas, aquelas piscinas de bolinha, tá? Imagine 100 mil piscinas de bolinhas. Elas causam um estrago, concorda comigo? Só que se você tiver, sei lá, algum lança-chamas ou alguma coisa menor, você consegue combater o envio de 100 mil bolinhas, ou você consegue destruir as 100 mil piscinas de bolinhas. Não são 100 mil bolinhas, são 100 mil piscinas de bolinhas. Por que eu estou dando esse exemplo? A imprensa e a mídia mainstream, ela tem o jornalismo e a arte para glamorizar o narcotraficante e não mostrar os tentáculos desses narcotraficantes terroristas. O problema ainda é pior, tá? Porque o professor Olavo, ele não se resumiu em expor que os esquerdistas usam os narcotraficantes como braço armado de estratégia revolucionária para terror. O professor Olavo deixou bem claro que isso foi pensado desde o início e foi aplicado na década de 50. Se o Pedro puder colocar aí na tela Red Cocaine, o livro do Joseph Douglas. Quem é aluno do Olavo sabe disso, assim, de cor e salteado, de uma ponta a outra, todos os detalhes. Foi a Rússia, né, a antiga União Soviética, hoje Rússia, né, a antiga União Soviética, ela é quem fez o design, ela é quem fez a estratégia, ela quem calculou como poder exportar terror, medo e desestabilização nos países que estavam muito bem obrigados com seus problemas menores. Esse livro aqui, Cocaína Vermelha, né? Red Cocaine, alguém traduziu esse livro e divulgou na internet. Eu não sei quem foi, inclusive parece que foi até seguidor do Terça na época, a gente divulgou. Esse livro aqui você pode encontrar de graça na internet para baixar. A Cocaína Vermelha, a drogadização, acho que é assim que se fala, né? Da América e do Ocidente. Ou seja, deixa isso aí na tela, tá? Não tira não, deixa que o pessoal poder ver. Esse livro, ele explica em detalhes como que do ópio lá da China, a guerra do ópio lá na China, os revolucionários soviéticos entenderam como se utilizar da droga para poder desestabilizar, destruir os jovens, destruir as famílias, destruir as sociedades, destruir completamente aquele tecido social e, além disso, conseguir dinheiro de forma ilícita, ilegal e criminosa para financiar as estratégias e atividades dos partidos comunistas. Então isso não é um negócio assim, do nada os caras estavam presos ali no Rio de Janeiro, aí eles eram a tal da Falange Vermelha e de repente eles foram cooptados pelo narcotráfico, pelo grupo violento criminoso para ganhar dinheiro, como todos os relatórios, inclusive do FBI e da CIA, dizem. Os próprios relatórios mostram que eles ignoram esse fato aqui, porque a imprensa não trata disso, a universidade não trata disso e o show business não mostra isso. Então, quando você assiste aquele filme, qual é o nome daquele filme que o cara é o exportador de armas no mundo inteiro? Como é que é o nome? Senhor da Guerra, alguma coisa. Mas em inglês, como é que é o nome? Eu não lembro. Não é Lord War. Com Nicolas Cage. Aquele filme lá é desinformação pura. Desinformação do início ao fim. Não vou falar aqui agora desse filme, porque não vem um ponto. Não é disso que a gente quer tratar aqui. Mas se você faz um filme igual aquele ali, com as informações do Joseph Douglas, explicando como que a União Soviética exportou drogas para o mundo inteiro, inclusive dando treinamento para essas pessoas, como eles puderem, como eles realmente fizeram para formar esses grupos terroristas, você fica assim, cara,
a Rússia é pior do que eu imaginava. Sim, e é por isso que Nossa Senhora, em Fátima, avisou isso para 3 criancinhas. É pior do que você imagina. A Rússia não é um lugar onde eles vão lá e ensinam marxismo, socialismo e falam para os professores para eles ficarem sem tomar banho. Não, não é isso. É 1000 vezes pior do que você imagina. 1000 vezes pior. E o PT não é outra coisa senão a continuação desse trabalho marxista criado lá na União Soviética, como está no livro, está ali, acho que atrás do Max ali, o retrato de Oswaldo Peralva, quando 50 brasileiros foram para a União Soviética, no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, ter treinamento de como fazer isso aqui no Brasil, na década de 50. Qual grupo de narcotraficante existia no Brasil antes da década de 50? Diz para mim. Fala um mísero grupo de terrorista, ou, se você quiser usar, narcotraficante, que existia no Brasil antes da década de 50. E lembre-se, o tal da ditadura militar, o regime militar, não existia nessa época. Então, como é que isso não existiu antes de 50 e só a partir da década de 50, quando exatamente eles foram ter formação no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética e eles aplicaram tudo que está descrito no livro do Joseph Douglas, que é o Red Cocaine, e alguém vai me dizer, igual esse Lewandowski, canalha, dizendo que não tem nada a ver. Enfim, minha voz foi até para velocidade 2. Não, porque eu fico, sabe, é canalice. E aí o que o Marx falou é, o que nós queremos fazer aqui, e já estamos fazendo, mostrando para você o que o jornalismo não mostra, e com a sua assinatura a gente pode ir muito mais, porque a gente pode ampliar o braço jornalístico, criar todo um trabalho de show business, ou seja, entretenimento, filmes, seriados, que a gente pode desmontar essas piscinas de bolas que eu falei para vocês. Eles têm 100 mil piscinas de bolinhas, e por isso pesa, porque por mais que seja uma coisa mal feita, no sentido ideológico ou de conteúdo, é bem feito na parte material do roteiro, do filme, de efeitos especiais, etc. Só que nós podemos acabar com essas bolinhas de plástico com um fósforo. Agora eu preciso de muitos fósforos para poder destruir essas bolinhas de plástico, essas piscinas de bolinhas de plástico que eles criaram. Um único filme pode fazer um estrago enorme na estratégia da esquerda de esconder isso aqui de você. Por isso a sua assinatura importa.